Fala, mundanos e mundanas do meu coração! A aula de hoje é para quem vai fazer a primeira fase da OAB. Então, se você está procurando uma aula que vai trazer para você os principais temas que caem na primeira fase da OAB em Direito Penal, você está no lugar certo. E eu tenho uma coisa para te dizer em relação a isso. Se você está aqui procurando ensino, procurando aprender para você passar na prova da OAB, pode ter certeza que você já está um passo à frente dos seus colegas, tá? Eu tenho certeza que você é diferenciado, porque para você estar aqui, independente do horário que você está assistindo, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui procurando aprender sobre direito penal para a primeira fase do OAB, eu tenho certeza que você vai conseguir garantir a sua aprovação. Beleza? E aí o que eu tenho para te dizer é o seguinte, o primeiro passo, que é o passo mais difícil, você já deu, que é assistir a primeira aula. Então a gente vai ter 5 aulas de resumo de direito penal que vão ser lançadas toda semana. Então se você está aqui, eu tenho certeza que você vai assistir até a última aula e aí você vai conseguir gabaritar direito penal na primeira fase do OAB. Beleza? Se você assistir as 5 aulas que eu tenho para te dar, eu tenho certeza que você vai conseguir gabaritar direito penal na primeira fase do OAB. Tranquilo? Então vamos lá. A aula de hoje é sobre o que, Larissa? A aula de hoje vai ser sobre os 3 elementos, as 3 características do crime, que é tipicidade, culpabilidade e ilicitude. Além disso, a gente vai falar sobre as classificações do crime, além do crime tentado, consumado, arrependimento eficaz e desistência voluntária. Beleza? Esses temas, eles são super importantes para a primeira fase do OAB. Por isso que eu resolvi selecionar eles logo de cara para vocês na primeira aula de resumo. Tranquilo? E aí, ao final dessa aula que eu vou dar para vocês, eu vou mostrar como que essa matéria é cobrada na sua prova, para você, além de ver na teoria, ver na prática. Tranquilo? Vamos começar então? Vamos gabaritar direito penal nessa primeira fase do OAB? Vamos lá. Vamos começar então. O que tem que ter para uma conduta ser considerada crime? Bom, para uma conduta ser considerada crime, ela tem que ter essas 3 características. Ela tem que ser típica, culpável e ilícita. Ilícita. Quando a gente fala ilícita, a gente também está falando de antijurídica, que você pode achar esses 2 termos tanto na sua prova quanto em livro, mas é a mesma coisa, ilícita, antijurídica. Beleza? E o que é uma conduta típica? Uma conduta típica, ela vai estar descrita no Código Penal. Uma conduta culpável é a vontade do agente. Então, típica, ela está descrita no Código Penal. E culpável é a vontade do agente de cometer aquele crime que está descrito no Código Penal. E a ilicitude, a conduta ilícita. A conduta ilícita é a conduta que fere um direito e ela é reprovável. Beleza? Ou seja, além dela estar descrita no Código Penal, além do agente ter vontade de cometer aquele crime, ela também é reprovável pela sociedade. Ela é ilícita, porque ela vai ferir um direito. Beleza? O que eu tenho para falar aqui para vocês sobre esses 3 pontos que podem ser cobrados na sua primeira fase do OAB? Bom, pode cobrar para vocês
quais são as 3 características de uma conduta para que ela seja considerada crime. Você vai marcar lá, típica, culpável, ilícita ou típica, culpável e antijurídica. Tranquilo? Pode cair assim para você. E o que pode cair para você também é excludentes de tipicidade, culpabilidade e ilicitude. Eu não vou falar aqui para vocês sobre excludentes. Por quê? Eu tenho uma aula específica que eu falo sobre isso. E é a aula que teve mais visualização até hoje no nosso canal. Ela é uma aula muito boa. Então eu não quero passar aqui para vocês, sendo que eu tenho uma aula muito específica sobre isso. E ainda mais ela é específica em diferenciar as excludentes, que é exatamente o que cai na primeira fase da OAB. Tá? Muitas vezes ele pergunta, isso é uma excludente de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, extinção de punibilidade, enfim, eles trazem lá as opções para você marcar qual que é a correta. E é isso que eu mostro para vocês como diferenciar nessa aula. Então, eu não vou trazer aqui para vocês, depois eu vou deixar o card aqui, vocês clicam lá e vocês assistem, que vale muito a pena. Se você tem essa dificuldade, se você não tem, segue bala, vai estudar outra matéria, mas se você tem essa dificuldade, eu acho que vale a pena você assistir, beleza? Mas vamos lá, o que você precisa saber por enquanto é isso, conduta típica, culpável e ilícita. Beleza, quando a gente fala de culpável, o que a gente tem que saber? Quando é culpável, a gente está falando de conduta dolosa ou culposa. Então vamos lá. Para ser considerado crime, a conduta do agente tem que ter ocorrido pelo menos de forma culposa ou dolosa. Deixa eu só falar algo para vocês aqui sobre os 3 elementos. Lembrando que se um dos elementos, tipicidade, culpabilidade e ilicitude, não estiverem presentes, não é considerado um crime, beleza? Ela não vai poder responder por aquele crime. Tranquilo? Beleza, porque, eu não vou falar aqui sobre as excludentes, mas caso haja uma excludente ou caso seja hipótese de não ter a presença de uma dessas características, então ele não é típico, ele não é ilícito e ele não é culpável, não será punido por esse crime. Pode aparecer isso para vocês também. Se faltar uma das características, não será punido. Tranquilo? Não é possível punir por aquele ato. Mas beleza, vamos voltar aqui. Tá. A conduta do agente tem que ser ao menos culposa ou dolosa. Tranquilo? O que eu vou passar aqui para vocês? Termos técnicos que vocês precisam saber para a primeira fase da OAB. Bom, o crime ele é culposo. Quando que o crime vai ser culposo? O crime será culposo quando o agente deu causa a resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Ou seja, ele é culposo quando o agente dá causa por imprudência, negligência ou imperícia. Tá, Larissa, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o agente não tinha aquela vontade, aquele ânimo de cometer aquele resultado, mas por causa de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia, ele acabou cometendo aquele crime, beleza? Ele é responsabilizado por esse crime porque ele agiu diante de imprudência, negligência e imperícia. Ah, mas e se aconteceu algum crime, vamos supor, eu atropelo uma pessoa, mas eu não fui nem imprudente, nem negligente, nem perito. Simplesmente o meu freio soltou
e eu tentei, fiz de tudo que eu podia fazer para não atropelar aquela pessoa, mas eu acabei atropelando. Nesse caso, se não ocorreu imprudência, negligência e imperícia, você não tem culpa alguma sobre aquele resultado. Nesse caso, não tem como você ser culpabilizado, beleza? Para que seja possível culpar alguém, tem que ter ao menos o culposo, tá? E aí, beleza. O que é a imprudência? A imprudência, ela vai ocorrer quando o agente anda sem cuidado. E por que isso é importante? Pode aparecer na sua OAB assim: ele estava dirigindo e aí ele não observou o sinal vermelho, sem prestar atenção no sinal vermelho, dirigindo totalmente avoado, sem prestar atenção em nada, acabou batendo. Sem cuidado. Beleza? Negligência. Negligência ocorre quando ele deixa de fazer algo que ele tinha que fazer. Imperícia, quando ele não tem conhecimento técnico para aquilo. Exemplo, um médico clínico geral vai fazer uma cirurgia de coração, sendo que ele não tem esse conhecimento técnico. Ele vai responder por homicídio culposo por imperícia. Tranquilo? Beleza? Então tá. Vamos lá. Crime doloso. O que é o crime doloso? O crime doloso, ele vai ocorrer. O crime doloso vai ocorrer quando o agente quer o resultado. Ele pensa no resultado e ele quer aquele resultado efetivamente. Quando ele quer o resultado. Tranquilo? Então, vamos lembrar, quem não é penalista e vive confundindo isso, culposo lembra culpa, mas nesse caso aqui, ele é menos culpado do que no caso doloso. Tranquilo? Porque no caso doloso, ele quer o resultado. No caso culposo, ele não quer o resultado, tá? Ele não planejou aquele crime. Ele ocorreu de maneira culposa. Tranquilo? Vamos a uma observação importante que você vai sair dessa aula decorando. Só é possível punir por crime culposo se tiver previsão legal, tá? Se não houver previsão legal do crime culposo, ele será absolvido. Tranquilo? Por que eu estou te falando isso? Nossa senhora, até deixei cair o negócio aqui. Por que eu estou te falando isso? Porque pode cair lá na sua prova da OAB uma hipótese de um crime que não há a previsão culposa. E ele vai te perguntar, como ele agiu com negligência? Ele vai responder por culposo, doloso, será absolvido? Cara, se não existe previsão culposa daquele crime e ele fez culposamente aquele crime, ele vai ser absolvido, tá? Só pode punir por culposo se houver previsão legal. Tranquilo? Vou achar a caneta agora, que só Deus sabe aonde que ela caiu, né? Vou pegar. Beleza. Tranquilo. Vamos para as diferenças. Até agora que tá fácil, né? Sem grandes problemas. Beleza. Agora, vamos para a diferença entre culposo e doloso, porque tem ainda, né, uma divisão entre o culposo e o doloso. Tranquilo? Vamos lá. O que é o crime de dolo eventual? Dolo eventual. Existem duas divisões simples aqui, entre dolo eventual e culpa consciente. Dolo eventual e culpa consciente. Beleza?
No dolo eventual, o agente sabe do risco que existe e mesmo assim ele continua. No dolo eventual, ele sabe do risco e mesmo assim ele continua. É o famoso F da CI, tá? Ele não tem problema nenhum se o resultado acontecer. Ele sabe do risco e mesmo assim ele continua. Por exemplo, ele tá bravo com um amigo dele, que ele empurra esse amigo dele, tá com um penhasco do lado dele. Ele vê que se ele empurrar, pode ser que o amigo caia lá. Mas ele não tá nem aí se o amigo vai cair ou não vai cair. Pra ele, se cair, é indiferente. Beleza? E a culpa consciente? A culpa consciente, ele vê o risco, mas ele acredita verdadeiramente que não vai acontecer o resultado. Ele acredita nas suas habilidades de evitar que aquele resultado vai acontecer. Então, quando ele acontece, é F deu, beleza? Porque na hora que acontece, ele bota a mão na cabeça e fala: caramba, não tô acreditando que isso aconteceu. Meu Deus do céu, e agora o que que eu faço? Beleza? Então, no dolo eventual, ele não tá nem aí se o resultado aconteceu ou não. Ele não quer, mas se aconteceu, por ele não tem problema nenhum. E na culpa consciente, ele até vê que tem um risco, mas ele acredita que aquilo não vai acontecer. Vou dar o mesmo exemplo do penhasco. Por exemplo, o meu amigo tá ali no penhasco, eu brinco, eu falo assim, eu vou fingir que eu vou empurrar ele e vou pegar ele de volta, porque eu sou um cara muito atlético, eu tenho essa confiança, eu sei que eu consigo empurrar e pegar ele de volta. E na hora que ele foi empurrar e pegar ele de volta, ele não conseguiu aguentar o peso do amigo e o amigo acabou caindo. Então, nesse caso, ele vê que poderia acontecer, mas ele acredita realmente que não vai acontecer nada pela habilidade dele. Tranquilo? E qual que é a terceira opção que a gente tem aqui? São os crimes pré-dolosos. O que são os crimes pré-dolosos? Os crimes pré-dolosos têm o dolo na ação, mas tem culpa no resultado, tá? Então, o dolo na ação e a culpa no resultado. São os crimes que têm a pena agravada pelo resultado, por exemplo. Vou falar aqui para você 3 hipóteses que vai te ajudar a diferenciar cada um desses institutos. Vamos lá. O primeiro, culpa consciente. Na culpa consciente, eu sou um artista circense muito famoso, muito bom, muito hábil. E eu vou pegar uma faca e eu vou acertar na maçã que está na sua cabeça. Como eu sou muito hábil, como eu trabalho com isso com anos, eu acredito que vai dar tudo certo. Mas ele sabe que tem um risco e ele assume esse risco por causa das habilidades dele, ele acha que nada vai acontecer. O que acontece nesse dia? Ele tá com a mira ruim, pá, te acertou, te lesionou. Beleza? Culpa consciente. Agora, eu não sou ninguém, não sou um artista circense, não sou nada. Eu penso assim, vou acertar uma faca nessa maçã que está em cima da cabeça dessa pessoa. Eu sei que eu corro risco de lesioná-la? Sei. Se eu lesionar, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Não tô nem aí se lesionar ela ou se não lesionar. Mas eu quero acertar na maçã. O que acontece? Óbvio, acerta a pessoa, dolo eventual. Sabe do risco, mas continuou mesmo assim e houve o resultado. E no pré-doloso? O pré-doloso é se eu pego essa mesma faca e vou lá e te lesiono, com a intenção de te lesionar. Só que dessa lesão resulta morte. Eu não tinha a intenção de te matar, mas dessa lesão vai resultar a sua morte. Eu acertei numa parada muito específica que te matou. Beleza? Nesse caso, você vai responder por lesão corporal seguida de morte. Tranquilo? Entenderam a diferença?
tá? Depois vocês colocam aí no comentário pra mim, que eu sempre respondo vocês todas as suas dúvidas, tá? Inclusive, ó, tem o canal do Telegram pra falar com a gente, tem o WhatsApp, tem o Instagram. A gente tá sempre disponível pra tirar todas as dúvidas de vocês. Tranquilo? Beleza. Esses são os 3 que você precisa saber, que ele pode dar um exemplo como um desses 3 que eu dei pra você e precisar para marcar se é culpa consciente, se é dolo eventual, se é pré-doloso. Tranquilo? Beleza? Tá. Sobre dolo, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Agora eu vou para outra classificação de crime, que não está relacionado a dolo ou culpa, que são os crimes omissivos e comissivos. O que são os crimes omissivos e os crimes comissivos? Também é muito técnico. Hoje, gente, a aula é muito técnica. Aí você vai ver que conforme vai passando, as aulas são menos técnicas. Mas a primeira fase do OAB é muito isso, é muito termo que cai, então você precisa saber termos específicos. E eu te ensinando esses termos, eu vou te mostrar no final da aula. Te ensinando esses termos vai ter coisa que você vai conseguir fazer por analogia, tá? Então é bom você aprender o básico, que através desse básico você consegue ir puxando e resolvendo as questões. Beleza? Vamos lá. Crimes omissivos. Vou fazer o comissivos primeiro. Comissivos e omissivos. Os crimes comissivos são aqueles que você tem que fazer uma ação para o crime ocorrer. É a regra, tá? Para você furtar, você tem que ir lá e pegar o objeto. Para você roubar, você tem que ameaçar ou fazer uma violência e pegar o objeto, beleza? É a regra. Para você matar, você tem que ir lá e dar uma facada na pessoa. É a regra, beleza? Os crimes comissivos é os que são realizados através de uma ação, beleza? E os crimes omissivos? Os crimes omissivos são aqueles que acontecem através de uma omissão. O próprio nome já fala. Então não é difícil de você decorar. Tranquilo? Omissivos de omissão. Comissivos tem esse Czinho aqui de ação. Beleza? Não tem como você errar. Já te ensinei um macete. Então vamos decorar. Bota essa cabeça pra funcionar aí. Não vamos esquecer. Comissivo tem o C de ação. Tranquilo? Beleza. Os omissivos, eles podem ser divididos em omissivo próprio. Eu vou pôr aqui. Omissivo próprio ou omissivo impróprio. O que são os omissivos próprios? O omissivo próprio ocorre quando a gente deixa de realizar determinada conduta, tá? Então, a simples fato dele deixar de realizar alguma conduta é o omissivo próprio. O omissivo próprio, o tipo penal está descrito com a omissão. Então, qual é o tipo penal do omissivo próprio? Ele tem uma omissão no próprio tipo penal. Exemplo, quando você deixa de prestar socorro num acidente de trânsito. É um crime omissivo próprio, tá descrito lá, omissão de socorro, beleza? Você deixar de prestar socorro, deixar de fazer algo é uma omissão. Então, nesse caso, esse deixar de tá descrito no tipo penal, não tá? Tá lá, deixar de fazer tal e tal coisa, tá descrito no tipo penal. Então, nesse caso, é omissivo próprio, tá descrito no tipo penal. Beleza? E o omissivo impróprio? O omissivo impróprio é quando o agente tem a obrigação legal de fazer algo para aquela realidade. O que isso quer dizer? Bom, o omissivo impróprio acontece principalmente para a primeira fase do OAB. Naqueles casos em que a pessoa tem a obrigação de cuidado e ela nada faz. Exemplo, um salva-vidas tem a obrigação de ir lá salvar uma criança que está se afogando.
O pai e uma mãe têm a obrigação de ir lá salvar uma criança que está se afogando. Então, tudo isso que as pessoas são obrigadas, por exemplo, se um vizinho deixa a criança, se um pai deixa a criança em responsabilidade do vizinho, o vizinho tem a obrigação de cuidar daquela criança. Então, sempre que a pessoa não cumpre aquele dever de obrigação que ela tem, ela vai ser responsabilizada. Só que nesse caso, ela não vai ser responsabilizada por um tipo de omissão de socorro. Ela vai ser responsabilizada pelo resultado. Por exemplo, uma mãe tá com uma filha na piscina, ela resolve virar de costas e ficar conversando. A menina se afoga e morre. Ela vai responder por homicídio. Agora, se ela virou de costas e outra pessoa salvou essa menina e nada aconteceu com ela, aí ela não vai responder por nada, porque não houve o resultado. Tranquilo? Entenderam? Beleza. Então, até agora, falando sobre tipicidade, o que a gente percebeu? Bom, a gente percebeu que temos que ter uma conduta, e essa conduta ela pode ser dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, beleza? Nós temos um resultado, que esse resultado pode ser o pretendido ou o não pretendido. Ou seja, essa pessoa pode ter a intenção de matar e conseguir, assim como ela pode ter a intenção de matar e apenas lesioná-la. Ou ter a intenção de lesionar e acabar matando. Mas vai ter sempre um resultado, beleza? Tem que haver um nexo de causalidade. Nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Por que eu estou falando isso para vocês? Bom, caso você veja na sua prova a seguinte questão. Mariazinha levou uma facada de Joãozinho. Ela foi para o hospital de ambulância. Chegou na estrada, essa ambulância capotou e Mariazinha morreu. João responderá por homicídio ou por lesão? Atenção, no enunciado está falando que Mariazinha morreu exclusivamente por causa do acidente. Ele vai responder por lesão. Por que ele vai responder por lesão? Ele queria apenas lesionar, né? Por que ele vai responder por lesão? Ué, mas ela não estava dentro de uma ambulância que só estava na ambulância porque o Joãozinho lesionou ela? Sim. Mas é um fato exclusivo de terceiro, tá? Joãozinho nada tem culpa, nada tem relação com esse acidente da ambulância. Então, por isso, ele vai responder apenas pelo que ele fez, pelo que ele queria fazer, que era lesioná-la. Tranquilo? E aí, a morte da Mariazinha, a causa vai ser o acidente de trânsito. Tranquilo? Então, tem que ter esse nexo de causalidade. Isso que eu tô falando pra vocês é uma questão batida, tá? De cair em prova, não só em prova do OAB, mas em diversas provas. Se um fator exclusivo mudou o resultado do crime que a pessoa cometeu, ele não vai responder por aquilo não. Tem que haver um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Tranquilo? E por último, tem que ser típico. Tem que estar previsto em lei e preencher aqueles 3 requisitos que eu falei para vocês. Típico, ilícito e culpável. Tranquilo? Beleza. Agora, para finalizar
nosso último tópico. Falei aqui para vocês de nexo de causalidade, falei aqui para vocês de resultado. Falar sobre isso não tem como deixar de falar sobre crime tentado, crime consumado, desistência voluntária e arrependimento posterior. Galera, eu falei muito termo técnico com vocês. Anota esses terminhos, decora esses termos. Vocês vão ver que vai cair algum desses termos na sua prova, tá? Então vai decorando, vai aprendendo isso aí, que é muito importante. Eu te falei, é um raciocínio lógico, tá? Vai usando o seu raciocínio para ir decorando, para ir lembrando, que você vai chegar na prova e eu tenho certeza que você vai conseguir os pontos necessários para a sua aprovação. Beleza? Vamos lá. Crime consumado. O crime consumado, ele vai acontecer quando? Quando o agente iniciou a execução e conseguiu terminá-la, tendo o resultado inicial que ele pretendeu é positivo, ou seja, ele iniciou uma execução, ele terminou essa execução e ele teve o resultado pretendido. O resultado que ele queria lá no início. Não sei, o resultado pretendido. Beleza? Resultado pretendido. Tranquilo? Ele conseguiu consumar aquilo que ele queria. Tranquilo? Beleza. O crime tentado. No crime tentado, o agente inicia a execução, mas antes de terminar, acontece algo alheio à sua vontade, em que ele não consegue o resultado pretendido. Ou seja, ele vai dar um tiro em você para te matar. Tá bem mirando na sua cabeça. De repente, na hora que ele vai atirar, alguém puxa a arma da mão dele, ele acaba acertando no seu ombro e não te mata, tá? Homicídio tentado. Ele não conseguiu te matar por uma vontade alheia. Ou, se ele mesmo estivesse tentando te matar, acertou 4 tiros em você e ainda assim não conseguiu te matar, tentado. Porque foi alheio à vontade dele. Ele fez de tudo que podia, te atirou, tá. Se você tem 7 vidas e não morreu, é vontade alheia, então não teve o resultado pretendido. Tranquilo? Desistência voluntária. Agora a brincadeira fica boa. A minha última aula que eu dei, antes da última OAB, eu fiz uma aula de resumo, ela é até muito interessante. Se você tiver com um tempinho, assiste ela agora. Também depois dessa aula, assiste ela, que é um resumão que eu fiz 1 dia, 2 dias antes da prova. Então faz um resumo total de tudo de direito penal. É bem bacana também, é um pouco menos explicadinho, mas ela vai te ajudar a dar aquela resumidona mesmo. Mas beleza, quem já assistiu essa aula vai saber da questão que eu tô falando. Desistência voluntária. A desistência voluntária, ela vai ocorrer quando o agente inicia a execução e não conclui a execução por vontade do agente. Ele mesmo desiste. Beleza? E aí, por qual crime que ele vai responder? Apenas pelos crimes praticados até então. Ele não vai responder por crime tentado, porque ele desistiu por vontade própria, não foi vontade alheia. Ele desistiu, ele começou a execução e ele desistiu. Lembra? A execução antes do resultado pretendido. Então, por exemplo, eu chego, pego uma arma, aponto para você
e falo, eu vou te matar. E aí eu quero te matar, eu tô com a arma apontando, e aí eu desisto. Eu vou responder o quê? Por ameaça. Eu vou responder pelo quê? Pelo porte de arma. Ou, se eu não te ameaçar, só de longe pegar a arma e desistir, vou responder apenas pelo porte de arma. Tranquilo? Beleza? Ele vai responder apenas pelo que ele já fez, pelo que já ocorreu na execução. Atenção, meus queridos, que não são penalistas e os que são também. A gente pune apenas os atos executórios, o que já começou a execução do crime. Ato preparatório, a gente não pune, a não ser que esse ato preparatório também seja crime. Agora, preparar, imaginar, conversar sobre a realização daquele crime, não se pune. Você vai punir dali para frente, quando começar de fato a ação dos atos executórios. Ato preparatório a gente não pune, beleza? Então, se o cara tava dentro de casa falando que ia matar a Mariazinha, pensando, vou matar a Mariazinha, e desistiu, ele não vai responder por nada, tá? Ele não falou com ninguém, não ameaçou a Mariazinha, não fez nada, ele não vai responder por crime nenhum, porque ele não cometeu nenhum crime, tá? Planeja. Pensar em cometer um crime não é crime, não. Tranquilo? Mas os atos executórios, aí sim já são puníveis. Beleza. E o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele vai ocorrer quando? Ele vai ocorrer quando, após concluído todo o ato executório, já finalizou tudo que ele queria fazer, ele se arrepende e aí ele tenta mudar o resultado, tá? Só que, para que seja arrependimento eficaz, é necessário que na hora que ele vá lá fazer algo para evitar o resultado, que de fato evite o resultado. Vou explicar com um exemplo para você. Arrependimento eficaz. Eu fui lá e dei um tiro em Joãozinho. Aí, Joãozinho fica lá, ai meu Deus, tá morrendo. Aí eu fico, meu Deus, eu tirei no Joãozinho. Vou lá, estanco o sangue, ajudo, tudo que eu posso fazer para que ele não morra. Consegui que ele não morresse. Eu vou responder o quê? Apenas por lesão corporal. Beleza? Aí eu vou responder apenas pelo resultado. Tranquilo? Porque eu me arrependi e esse arrependimento meu foi eficaz. Eu consegui evitar que o resultado que eu queria ocorresse. Então eu vou responder pelo resultado que ocorreu. Ah, Larissa, e se eu fiz de tudo para evitar e ele morreu? Aí, minha filha, você consumou, então você vai responder por homicídio consumado. Não foi eficaz, é sua tentativa de arrependimento. Aí não tem mais jeito, morreu, você vai responder por homicídio. Tranquilo? Beleza? Atenção com isso, gente. Por que isso aqui é tão importante? Principalmente esses três. Tentativa, desistência e arrependimento eficaz. Tem questão que cobra esses três juntos. E aí, se a pessoa não sabe a diferença entre eles, marca. É impressionante. Crime tentado. Gente, se não se consumou por vontade do agente, ou é desistência ou é arrependimento eficaz. Se foi antes de acabar os atos executórios, desistência voluntária. Ele desistiu, gente, ele parou antes. E se for arrependimento, ele se arrependeu, ele já fez e se arrependeu. Arrependimento eficaz. Beleza? A tentativa, ela não vai acontecer por uma vontade alheia do agente. Tranquilo? Lembrando que no crime tentado há sempre uma diminuição da pena prevista no artigo 14 do Código Penal. Tranquilo? A hipótese de diminuição de pena. Gente, beleza. O que eu tinha para falar para vocês nessa nossa primeira aula é isso. Agora eu vou ler para vocês, vocês vão acompanhar aí comigo, algumas questões que tratam sobre esses temas, para vocês agora colocarem em prática tudo isso que eu fiquei agora falando na sua cabeça.
tá? Que você já deve estar cansado, mas, ó, quinta-feira tem mais, hein? Toda terça-feira até a prova da OAB, nós vamos ter resumo de direito penal e toda quinta-feira resumo de processo penal. Tranquilo? Vamos então, vou ler para vocês aqui uma questãozinha que fala sobre os temas que eu dei na aula para vocês. Beleza? Vamos lá. Ana e Bruna desentenderam-se em uma festividade na cidade onde moram. E Ana, sem a intenção de matar, mas apenas de lesionar, atingiu levemente com uma faca o braço esquerdo de Bruna, a qual, ao ser conduzida ao hospital para tratar o ferimento, foi vítima de um acidente de automóvel, vindo a falecer exclusivamente em razão de traumatismo craniano. Acerca dessa situação hipotética, é correto afirmar, à luz do CP, que Ana não deve responder por delito nenhum, uma vez que não deu caso à morte de Ana, deve responder apenas pelo delito de lesão corporal, deve responder pelo delito de homicídio consumado, deve responder pelo delito de homicídio na modalidade tentada. O que eu falei para vocês, gente? Ela vai responder pelo crime que ela cometeu, porque tem que ter um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. O resultado morte não tem nexo de causalidade com a facada que ela deu. Logo, ela vai responder apenas pela facada. A facada resultou o quê? Em lesão. Então, ela vai responder por lesão. Não é homicídio consumado, não é homicídio tentado e também ela não vai não responder por nada. Ela vai responder pelo que ela fez. O que ela fez? Lesionou. Essa é a conduta e esse é o resultado da conduta dela. Ela deu uma facada que gerou a lesão. Tranquilo? Sem, gente, dificuldade. Tá vendo? Um monte de termo técnico que eu passei para vocês. Na hora que a gente aplica, fica muito mais fácil da gente entender. Tranquilo? Vamos lá. Assinale a opção correta quanto às formas de exteriorização da conduta típica. A. O crime de sequestro exige uma conduta omissiva. Bom, o crime de sequestro você rapta uma pessoa. É omissiva essa ação? Não, é comissiva. C de ação, é comissiva, então tá errado. O crime de omissão de socorro é classificado como omissivo impróprio? Não. Omissão de socorro é omissivo próprio. Está descrito na lei. Se está descrito na lei, é omissivo próprio. Apropriação de coisa achada é delito de conduta omissiva e comissiva ao mesmo tempo. Vamos pensar. Quando eu acho algo que não é meu e eu pego para mim, eu estou fazendo uma ação comissiva. Eu pego aquilo ali. E quando eu não entrego para as autoridades aquilo que eu peguei, eu estou fazendo uma ação, eu estou deixando de fazer uma ação, eu estou me omitindo, então uma conduta omissiva. Então, essa resposta está correta. Apropriação indébita previdenciária é crime de conduta comissiva apenas. Não, quando a gente deixa de passar o valor da pessoa para a previdência, a gente está deixando, omitindo de fazer algo. Então, nesse caso, é um crime omissivo. Tá vendo, gente? São termos técnicos que, se você entende o que cada coisa significa, usa os macetinhos que eu passei para vocês, não tem dificuldade. Tranquilo? Vamos achar aqui mais um para a gente dar uma analisada. O Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana, no meio do percurso. O Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com o Wilson, dizendo que se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. O Wilson, por sua vez, responde a Ivana que deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois se sua profissão era ensinar a outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por causa de ventos do litoral, o carro fica
desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. O Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Letra A. Nesse sentido, com base no caso narrado, é possível afirmar que a vítima do atropelamento agiu com. Letra A. Dolo direto. Letra B. Dolo eventual. C. Culpa consciente. D. Culpa inconsciente. Galera, vamos analisar o que fala na questão. Fala que ele acredita fielmente que nada vai acontecer, porque se ele ensina para as pessoas, quem é melhor do que ele para dirigir? Então ele vê o risco, mas ele acredita que aquilo nunca vai acontecer com ele. Nesse caso, é caso de quê? Culpa consciente e não dolo eventual. Dolo eventual é se ele tivesse vendo o risco, aí não tivesse nem aí se o resultado acontecesse ou não. Mas não era nesse caso. Nesse caso, ele acreditava realmente que não iria acontecer o resultado, o que a noiva dele estava falando. Entenderam, gente? É muito simples. Se você souber o conteúdo, você consegue aplicar ele na prova sem grandes problemas. Beleza? E é isso. Essa é a nossa primeira aula. Eu conto com vocês para estarmos juntos na quinta-feira, analisando os principais temas de processo penal. Tá? Em processo penal, a gente vai ver muita coisa interessante que vai ajudar vocês, sem sombra de dúvidas nenhuma, a gabaritar tanto direito penal quanto processo penal, beleza? Então aguardo vocês, é o que eu falei no início dessa aula, só de vocês estarem aqui até o final comigo, demonstra o interesse de vocês, o comprometimento de vocês, de querer tanto essa carteira da OAB, assim como eu quis, eu sei que você também quer. Então eu tô dando tudo que eu posso dar para você em tão pouco tempo, para que você consiga passar na primeira fase da OAB, ter aprovação, gabaritar direito penal e processo penal. Tranquilo? Então, conto com a presença de vocês durante essas semanas, juntos até o final a gente vai conseguir a aprovação. Tá bem? Então é isso. Até a próxima.